Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Isaías, capítulo 1, versículo 17, e o texto diz assim pra gente: Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Você consegue imaginar a dificuldade que deve ser para um israelita ouvir que precisa aprender a fazer o bem? Desde a primeira infância, os judeus já são obrigados a memorizar a Torá, que é basicamente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Eles são educados com toda a disciplina religiosa que fazem com que eles sejam pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus. Então, pense bem nessas pessoas extremamente conhecedoras dos mandamentos de Deus. Imagina essas pessoas serem exortadas a aprender a fazer o bem. E mais, eles ainda precisavam atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Se Isaías relatou essas ordenanças aqui para o povo de Israel, é sinal de que eles não estavam cumprindo nada disso. Muitas vezes nós temos a impressão de que estamos fazendo tudo corretamente porque participamos dos cultos, temos boas amizades, conhecemos muitos textos bíblicos de cor, mas precisamos entender que isso tudo não adianta de nada se a nossa preocupação for apenas com os nossos próprios interesses. Não tem como exercitarmos os mandamentos de Deus se não tivermos um relacionamento com as pessoas. A preocupação de Deus era com o coração do seu povo, mas também com a atitude de cada um deles. De repente, a sua vida está indo muito bem. Talvez seja tudo muito perfeito quando você está sozinho, sem comunhão com outras pessoas, mas parece que tudo desanda quando você começa a se relacionar com os outros. Só que para agradarmos a Deus, nós precisamos nos preocupar em fazer o bem, atender a justiça, repreender ao opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Será que em algum momento você já se preocupou com isso? A preocupação em fazer o bem já tirou o seu sono em algum momento da sua vida, ou você só perde o sono com as suas próprias preocupações? Deus nunca foi a favor do egoísmo, mas a nossa cultura capitalista nos incentiva a sermos egoístas de uma forma muito natural. E não adianta nem a gente tentar se justificar dizendo que essas ordenanças eram apenas para o Antigo Testamento, porque tudo isso se repete no Novo Testamento. Só que agora o Espírito Santo é quem nos impulsiona a fazermos a vontade de Deus. Esse é o exercício da piedade que Deus requer de nós. A religião pura consiste em visitar os órfãos e as viúvas e não se contaminar com o mundo. Tiago 1, versículo 27, deixa isso bem claro. Então, além do povo estar cheio de maldade, ainda pecavam com a ausência de boas obras. É claro que naquela época não havia uma legislação bem definida politicamente que amparasse os órfãos e as viúvas igual a que nós temos hoje. Atualmente, uma viúva tem o direito de receber pensão por morte. Alguns órfãos conseguem receber benefícios financeiros pelo menos até os 18 anos, ou quando completam 18 anos, dependendo da situação, pode ser até que esse benefício seja estendido se ele estiver na faculdade. Por mais que esses direitos, de qualquer forma, ainda estejam longe de serem ideais, ainda são bem melhores do que aqueles da época de Isaías. O contexto bíblico deixa implícito que havia muita injustiça com órfãos e viúvas. Além de
pessoas sendo oprimidas sem que ninguém se importasse. E a ideia aqui não era a de que Isaías estava chamando a atenção de todas as pessoas de maneira indiscriminada, mas era um apelo feito diretamente aos juízes, aos reis, aos sacerdotes que exerciam autoridade e faziam julgamentos errados, sem dar os devidos direitos aos órfãos e às viúvas, e dando privilégios a alguns opressores, talvez por alguma compensação financeira. De qualquer forma, trazendo para a nossa realidade hoje, é como se Isaías estivesse sendo usado por Deus para chamar a atenção dos poderes da República: o executivo, o legislativo e o judiciário. A autoridade divina sempre esteve acima desses poderes. Só que, infelizmente, nós temos que lidar diariamente, com situações de injustiça que acabam sendo aceitas pelas nossas autoridades humanas, pelas pessoas que estão próximas a nós também. E a situação de Israel era bem complicada. Os cultos eram hipócritas, os sacrifícios não passavam de encenações e, da mesma forma, os julgamentos privilegiavam naturalmente as pessoas mais ricas e com maior influência, com mais status dentro da sociedade. Situações que podem acabar ocorrendo se as nossas autoridades humanas não agirem com a devida diligência. Em resumo, o que Deus quer nos ensinar com esse texto é que as nossas vontades precisam ser submetidas à vontade de Deus. Isso implica em abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Por exemplo, você pode escolher entre ver vídeos inúteis no Instagram ou pregar o evangelho para alguém. Deus não quer que você fique apenas de braços cruzados, esperando alguém te pedir para falar de Jesus. Você também precisa buscar essas oportunidades. Se você sabe como fazer o bem para alguém e você não faz, você está pecando contra Deus. A vida cristã não é vivida apenas de forma passiva. Ela precisa ser ativa. Então Deus espera alguma atitude sua para que o nome de Jesus seja conhecido. As pessoas precisam de alguma atitude nossa para que Cristo seja conhecido. E essa é a palavra que eu queria contribuir, que eu queria mostrar, dizer para os irmãos nesse dia. Fique com Deus. Até a próxima.